Olá, irmãos e irmãs da Igreja Moriá, espero que todos estejam bem com suas famílias, em suas casas. Aproveito também para convidar todos os irmãos para participar conosco dos nossos cultos, com uma oração, com louvor. Tenho certeza que Deus se alegrará muito com a participação de todos vocês. Eu trouxe uma passagem que está em Romanos 12:12, que diz assim: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eu trouxe essa passagem para falar sobre a esperança, essa que às vezes tende a diminuir quando nos deparamos com dificuldades, e este ano realmente não está sendo um ano muito fácil para todos nós. Mas esperar, irmãos, é esperar com fé. É esperar que nossos sonhos se realizem, mesmo diante de todas as nossas dificuldades. Esperar é esperar com paciência, porque tudo é no tempo de Deus e não no nosso. Ter esperança é nós criarmos expectativas de coisas boas, de que nenhum mal vai durar para sempre. Ter esperança é a maior força que nós podemos dar a nós mesmos. Nós somos o maior exemplo dos nossos filhos, então que nós possamos colocar isso neles, colocar essa força, colocar essa fé, que eles nunca percam isso, que isso fique guardado no coraçãozinho deles, né? Então, mesmo diante das suas dificuldades, das suas tribulações, não perca a esperança. Tenha fé que Deus trará o melhor para você. Vai levar um tempo às vezes, mas eu tenho certeza que Ele fará o melhor na sua vida. Então, que vocês todos tenham um ótimo culto. Deus abençoe a vida de vocês. Santo, Santo, poderoso.
Olá, irmãos e amigos, vamos orar ao nosso Deus? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos, ó Deus, por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que estão tristes, das pessoas que perderam seus amigos, seus parentes, que o Senhor possa vir confortar os corações dessas pessoas, ó Deus. Pedimos também, ó Deus, pelo nosso país, para que o Senhor venha iluminar os próximos governantes, para que possa fazer o melhor pelo nosso Brasil. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando os irmãos, para que eles continuem trazendo a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque apesar de dias difíceis, os irmãos têm trabalhado, os irmãos têm trazido a Tua Palavra. Muito obrigado, Deus. Pedimos que o Senhor continue abençoando cada um deles, seus familiares, e que o Senhor possa renovar as nossas forças, e as nossas manhãs sejam bonitas e alegres e esperançosas a cada dia. E mesmo que soframos, que choramos, que a nossa fé nunca se abale, ó Deus. Nós pedimos essas coisas porque o Senhor é nosso Pai, porque confiamos em Ti, porque o Senhor é nosso Deus, o nosso Salvador. Muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Bom dia, amados irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, e bom dia aos amigos que nos acompanham nos nossos cultos online, que participam com a gente esse momento de estudo da Bíblia. Como nós estamos sempre fazendo, nós estamos estudando personagens bíblicos. O meu personagem desta manhã é Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus. Então vamos lá. Quem era Maria? Nós não sabemos nada da vida de Maria até na parte da sua infância, a não ser que ela era uma camponesa e que morava em Nazaré,
uma cidade da Galileia, e ela deve ter sido da família de Judá, portanto da linhagem de Davi, como consta em Lucas capítulo 1, versículo 32. Embora nos livros de Mateus capítulo 1 e Lucas nos capítulos 3, não falam sobre exatamente isso, fala mais sobre a linhagem de José, que seria o esposo de Maria mais à frente. Então se deduz que sim, que Maria fosse da linhagem de Davi, porque fala que era herdeira legítimo do trono. E em Romanos, capítulo 1, versículo 3, e segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo fala sobre Cristo ser a semente deste rei. Então, quando se fala sobre isso, se deduz que Maria, sim, vinha da linhagem de Davi, assim como o seu esposo José. Nenhum outro ser foi mais íntimo de Jesus na terra do que a sua mãe, Maria. Todos os evangelhos e o livro de Atos falam sobre como ela foi uma mulher preparada de modo especial para participar da vida do seu filho aqui na terra. Como mãe, é igual a qualquer uma de nós, mas foi mais abençoada do que qualquer outra mulher, por ser a mãe do nosso Senhor. Então nós vamos ler a passagem que está em Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao 38, que é justamente essa passagem que se fala pela primeira vez sobre Maria na Bíblia. Então vamos ler. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A ideia assustadora de entregar o seu corpo virgem como instrumento para a operação do Espírito Santo podia muito bem ser mal compreendida. Mas a confiança irrestrita de Maria agradou o coração de Deus. Em Lucas 1:38 diz isso. Embora a notícia fosse arrasadora, ela se submeteu com alegria à tarefa que lhe foi atribuída. E a alegria do seu coração é descrita num cântico de louvor, exaltando o Senhor. A última referência a Maria na Bíblia encontra-se depois da ressurreição de Cristo. Ela, seus outros filhos, os apóstolos
e muitos discípulos, aproximadamente umas 120 pessoas, estavam todos reunidos no cenáculo, numa reunião de oração, como consta em Atos, capítulo 1, versículo 14. Aquela que carregou Jesus nos braços e cuidou dele como sua mãe, agora estava pronta para servi-lo como seu Senhor e Salvador. Maria é uma mulher digna de ser imitada, não só pelas mães, mas por todos os cristãos, pela sua humildade, coragem, abnegação, fervor e fidelidade a Deus. Uma mulher que correu grandes riscos para realizar a vontade de Deus em sua vida. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher bem-aventurada, mulher que lutou para que as pessoas honrem e não coloquem-a num pedestal, porque jamais Deus a colocou num pedestal e ela mesma jamais gostaria que isso fosse feito. Mas eu gostaria que nós pudéssemos imitar o seu exemplo como humilde serva de Deus. Então agora nós vamos às lições que aprendemos com Maria. Eu aprendo com Maria a fazer a vontade de Deus. Mesmo sabendo das lutas que viriam e com todas as incertezas que experimentava, mesmo quando seus planos e expectativas foram interrompidos, porque ela estava noiva, desposada de José, o seu mundo virou de ponta cabeça e ela ainda assim foi capaz de entoar um canto de louvor ao Senhor. Está em Lucas capítulo 1, dos versículos 46 ao 56. Ela prostrou-se como serva pronta para cumprir a vontade do seu Senhor. Reconheceu a mão poderosa do Senhor que opera maravilhas e exaltou o Senhor da sua salvação. A segunda lição que aprendo com Maria é que Maria foi humilde. Ela recebeu com gratidão o favor do Senhor, sabendo que estaria à sombra de Jesus. Ele será grande. Em Lucas 1,32 diz isso. E reconhecendo que não era merecedora do favor de Deus, porque em Lucas 1,48 diz: porque deu atenção à condição humilde de serva. Fazia ainda que as pessoas olhassem para Jesus, o ouvissem e o acatassem. Ela fazia com a sua influência que as pessoas buscassem a Cristo. A terceira lição que aprendo com Maria é que Maria tinha uma fé sólida, atuante e perseverante. Por todo o relato dos evangelhos, vemos Maria seguindo fielmente a Jesus em cada etapa do seu ministério, meditando sobre tudo quanto acontecia em comunhão com os discípulos e com as outras mulheres que o acompanhavam. Mesmo após o sepultamento de Jesus, momento em que experimentou grande tristeza e dor, ela se manteve em comunhão com os demais. Mesmo depois da ascensão de Cristo, ela não descansou. Uniu-se aos demais, perseverando em oração, anunciando o Evangelho de Cristo, como está em Atos 1,14. Irmãos, a minha atividade da semana, ou para que possamos colocar em prática na nossa vida para todos os dias, atividade é, primeiro, que possamos colocar a nossa vida a serviço de Deus, com alegria e disposição, como Maria fez. Que possamos apontar para Cristo, para aquelas pessoas que temos alguma influência. E terceiro, que possamos exercitar a nossa fé, perseverando em oração e testemunho, nos esforçando por seguir a Cristo, principalmente nos momentos difíceis, de tristeza e dor. E então, é essa a mensagem que eu tenho para hoje.
que todos possam ter se agradado, como eu me agradei de saber exatamente como era Maria, que todos possam seguir o exemplo de Maria como disposição, trabalho e alegria no serviço de Deus, e que possamos estar juntos logo mais, tá certo? Que todos tenham um bom dia, uma boa semana a todos. Olá, irmãos e amigos, eu estou aqui hoje para apresentar para os irmãos o resultado da nossa verificação de aprendizagem. Então quero agradecer a todos que participaram, que responderam. Nós tivemos a participação de 49 pessoas, sendo 51% adultos até 59 anos. Nós tivemos uma participação expressiva também dos adultos maiores de 60 anos, com 26%. E também tivemos a participação de crianças, jovens e adolescentes. Agradecemos também aos irmãos da igreja que responderam. São 65% dos respondentes membros da Igreja Moriá e quase 35% das pessoas que responderam à pesquisa não são membros, mas são nossos amigos, e nós agradecemos por terem participado. Então o nosso resultado foi bastante positivo, nós tivemos uma taxa aí de acertos de mais de 80%, e vamos ver agora questão por questão se os irmãos acertaram ou se vão para a recuperação. Bom, a primeira pergunta era sobre a profissão de Zaqueu. Então, qual era a profissão de Zaqueu? E a segunda pergunta é: o encontro de Jesus com Zaqueu aconteceu quando ele estava passando por qual cidade? Vamos conferir o vídeo do estudo com a irmã Maria José. Zaqueu era um homem judeu morador de Jericó. Era o chefe dos coletores de impostos em Jericó. Parabéns! 100% dos irmãos acertaram que Zaqueu era cobrador de impostos e 89% dos irmãos acertaram dizendo que Jesus estava passando por Jericó. Quem errou, então leia o texto e lembre essa história linda, maravilhosa, quando Zaqueu tem um encontro com Jesus. O segundo personagem do nosso questionário de verificação de aprendizagem é Abigail. Abigail era uma mulher reconhecida por beleza e sabedoria, beleza e arrogância ou insensibilidade e arrogância. E também, qual era o nome do marido de Abigail e como ele era conhecido por todos? Vamos lembrar dessa história? Abigail era uma mulher linda, inteligente, e o significado do seu nome era "o pai se alegra". Ela era casada com um homem de nome Nabal, que era um homem rude e mau, e o significado do seu nome era tolo e louco. Parabéns! 100% dos irmãos acertaram dizendo que Abigail era reconhecida por sua beleza e sabedoria. E o seu marido, Nabal, era reconhecido por ser um homem ignorante e arrogante. 95,9% dos irmãos também acertaram esta questão sobre o marido de Abigail. O nosso próximo personagem foi Elias. Quem nos trouxe esse estudo foi a irmã Silvia. E a primeira pergunta sobre o personagem Elias é: qual é o significado do seu nome? E a segunda pergunta é: como se deu a morte de Elias? Vamos verificar com o vídeo com a irmã Silvia. Seu nome, Elias, significa "o Senhor é Deus". Seu ministério começa sem muita descrição e termina com a sua ascensão aos céus, em um redemoinho escoltado por um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. 85,7% dos irmãos acertaram dizendo que Elias significa "o Senhor é Deus". E 98% acertou dizendo que Elias não passou pela morte, e sim ele ascendeu a um céu em um redemoinho, escoltado por um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo. Muito bom, um elevado índice aí de acertos.
Também estudamos a personagem Dorcas com a irmã Estela. E a pergunta é, qual era a atividade que ela realizava? Será que Dorcas ela era boleira, era costureira ou cozinheira? Vamos conferir? Ela costurava belas roupas e as distribuía generosamente entre as viúvas e crianças da cidade, que eram as vítimas dignas de pena dos naufrágios. Dorcas era costureira, 98% de acerto. Parabéns! A pergunta seguinte sobre Dorcas era sobre o que aconteceu após a sua morte quando o apóstolo Pedro foi visitá-la. Vamos verificar em Atos 9:40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Então a alternativa correta era que Pedro orou e pediu a ela que se levantasse. 91% de acerto aqui nesta questão. Mais uma personagem belíssima que estudamos foi Débora. Vamos verificar com a irmã Bernadette quem foi Débora? Lição. Com Débora, aprendemos como liderar em momentos de adversidades. Débora foi essa juíza que se destacou por exercer uma liderança em momentos de adversidade. 98% dos irmãos aí acertaram essa resposta. A próxima pergunta sobre Débora é: quem ela convocou para ser o seu auxiliar na luta contra Císera? A resposta está em Juízes 4:14, parte A. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Então a resposta correta é Baraque, não é Sadraque e nem Mesaque. Então 95% de acerto aqui para essa questão. Parabéns! Agora vamos a um personagem do Novo Testamento, Barnabé. A pergunta é: qual desses homens, João Marcos, Saulo ou Filipe, foi escolhido por Barnabé para ir com ele a Antioquia? Vamos rever com a irmã Solange. Então ele se lembra de Saulo. Já fazia 14 anos que eles não se viam. E Barnabé foi e buscou Saulo em Tarso e levou ele para Antioquia. Foi Saulo que foi escolhido por Barnabé para acompanhá-lo até Antioquia. Essa foi a pergunta com maior índice de erros, hein? Então, 61% dos irmãos acertaram dizendo que foi Saulo, mas muita gente se confundiu achando que foi João Marcos. Mas quem acompanhou Barnabé até Antioquia foi Saulo. A seguinte pergunta sobre Barnabé. Os habitantes de Listra, após a cura de um coxo, acreditavam que Barnabé e Paulo eram quais divindades? Vamos ver, a resposta está em Atos 14:12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Então acertaram os irmãos que responderam que eram Júpiter e Mercúrio, 73%. Mas 18% achou que eram Zeus e Hércules. Na verdade, os sinônimos seriam Zeus e Hermes, e não Hércules. Então, muita atenção aí a esta pergunta. O próximo personagem do nosso questionário é Gideão. Vamos lembrar quem foi Gideão com o estudo da irmã Maria José. Foi um juiz em Israel, por escolha e capacitação de Deus. Juízes 6, de 11 a 24. Malhava o trigo no lagar quando o anjo do Senhor o convocou para livrar Israel, que sofria há 7 anos da opressão de um povo chamado Midianitas, que os empobreceu. Parabéns quem sinalizou que Gideão foi um juiz. 91,8% dos irmãos assinalaram a resposta correta. E também a maioria, 87,8%, acertou que Gideão libertou o povo de Israel da opressão dos midianitas. Uma belíssima história. A próxima pergunta é sobre o profeta Daniel. Seria o profeta Daniel um dos 4 profetas maiores, um dos 4 profetas menores
ou um dos 12 profetas menores? Vamos verificar com o estudo com a irmã Silvia. É um dos 4 chamados profetas maiores. Então, Daniel foi um dos 4 profetas maiores, 87,8% acertou. Muita gente se confunde, não é? Quem são os profetas maiores, quantos são os profetas menores. E aqui vale a pena, então, os irmãos revisarem quem são e quantos são e quais são os profetas maiores e menores ali descritos no Velho Testamento. A próxima pergunta. Daniel optou por não comer os banquetes do rei para não se contaminar. E fez um acordo com o chefe dos eunucos que servisse a ele e aos seus amigos apenas pães sem fermento, legumes e água ou apenas maná. Vamos verificar a resposta, está em Daniel 1:12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que lhes deem legumes a comer e água a beber. Então, 93,8% das pessoas acertaram dizendo que Daniel e seus amigos comeram apenas legumes e água. Agora vamos lembrar um pouco da história do profeta Jonas, um estudo trazido pela irmã Estela. A Bíblia conta que Deus chamou Jonas para pregar na cidade de Nínive. A pergunta é, a pedido de Deus, Jonas deveria pregar em qual cidade? Então, conforme nós vimos, Nínive é a cidade, a resposta correta. 98% dos irmãos acertaram aí esta pergunta. Parabéns! A próxima pergunta é: por quanto tempo Jonas ficou dentro do grande peixe? Que a Bíblia não fala que era uma baleia, não era um grande peixe. Teria sido uma semana, 5 dias e 5 noites ou 3 dias e 3 noites? Aqui 100% das pessoas responderam a alternativa 3 dias e 3 noites. Será que todo mundo acertou ou todo mundo errou? A resposta está lá em Jonas 1,17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Parabéns, todos acertaram a essa pergunta. Vamos lembrar agora mais uma personagem, Miriam. Miriam foi a irmã mais velha de quem? De Moisés e Arão, de Jacó e Esaú ou de Tiago e Simão? Essa estava muito fácil, não é? 98% acertou. Sim, vamos verificar no vídeo. Era irmã de Moisés e de Arão. Miriam era a irmã mais velha de Moisés e Arão. A próxima pergunta é: Miriam liderou um grupo de mulheres dançando e tocando seus tamborins, louvando a Deus por qual motivo? Porque o povo reconstruiu o templo, porque o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho com os pés enxutos, ou porque os israelitas foram salvos do cativeiro na Babilônia? Vamos verificar? O povo de Deus atravessou o mar e os cavaleiros e os cavalos de Faraó foram afogados. Então eles celebraram ali aquela grande... Muito bom! 95,9% das pessoas acertaram dizendo que o motivo da dança de Miriam e dessas mulheres, louvando a Deus e tocando seus tamborins, foi porque o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho com os pés enxutos. E o nosso último personagem dessa bateria aí de personagens e as lições que aprendemos foi o profeta Eliseu. Você sabe quem foi o sucessor de Eliseu? E você sabe quais são as lições que nós podemos aprender com o profeta Eliseu? Vamos conferir com a lição trazida pela irmã Bernadette. Elias andou e encontrou quem? Encontrou Eliseu, trabalhando no arado, um fazendeiro. Ele sabia o que devia fazer, colocou sua capa sobre Eliseu. Deus pode usar qualquer um que esteja pronto para trabalhar, que se deixe ser usado. Não devemos fugir com medo de não sabermos fazer o serviço. 98% das pessoas acertaram essa pergunta dizendo que Eliseu foi o sucessor de Elias. E das lições que aprendemos com Eliseu, destaca-se a sua disposição para trabalhar e servir, com 95,9% de acerto. Então, parabéns a todos os irmãos, amigos da nossa Igreja Batista Moriá, que participaram dessa verificação de aprendizagem. É muito gostoso, é maravilhoso nós revermos as histórias desses personagens
e extrairmos as lições que aprendemos com a vida de cada um deles. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos sempre nos sentirmos motivados a estudar a palavra de Deus, a conhecermos os personagens, porque cada um deles, sejam nos seus defeitos, nas suas qualidades, tem lições a nos ensinar. Muito obrigada e que Deus abençoe a cada um de vocês.